Esse ano eu decidi que eu precisava de um hobby que não envolvesse ficar rolando a tela do meu celular dentro de alguma rede social. Depois de um tempo pesquisando o que eu queria aprender para ser o meu novo hobby, eu decidi que eu queria aprender a costurar. Procurei uma professora aqui na minha cidade e me matriculei nas aulas. Só que o curso tá em recesso esse mês e eu pensei que ia ser muito divertido fazer a minha própria saia em casa, sem a ajuda da minha professora, sozinha. Eu acabei de montar a vibe da primeira saia com as fotos que eu achei no Pinterest. Eu vou colocar na tela. E eu quero uma coisa assim, super básica, fácil de fazer, marronzinha, porque eu acho que vai combinar com o colete que eu tenho. Além de eu ter gostado dessas referências, eu acho bem legal, saia básica, esse lookinho da Rachel também, eu achei muito bonitinho. Eu acho que vai ser legal ter uma saia assim. Espero que eu consiga fazer. Dedos cruzados e vamos começar. O molde que eu vou usar para fazer a saia é um molde que eu fiz na aula. E eu acho que essa deve ser a saia mais fácil de fazer, porque ela é a primeira da minha apostila do curso de costura. Deve ser a saia mais fácil de fazer no mundo. Ela tem 4 pedacinhos só de molde. Essa aqui é a parte do revel, que fica no cos. Essa é a parte da frente da saia, que a gente vai cortar dobrado. E essa é a parte de trás, que tem uma pence. Eu fiz isso aqui no curso, mas eu sei que no YouTube tem muita gente ensinando a fazer esse molde de jeitos muito fáceis. Vamos lá!
Agora eu tô com tudo já cortadinho. Eu vou adicionar a entretela no meu revel. Esse revel nada mais é do que uma peça da saia que vai dar acabamento pro meu cos. E a entretela é esse tecidinho aqui, a minha entretela de malha. E eu vou colocar essa entretela nos tecidinhos que eu recortei para ser o revel, porque ela vai dar mais estabilidade para esse pedaço da saia. Vai ajudar a durar mais e a não desfiar o tecido. Agora o meu revel tá todo entretelado. Eu vou passar para a etapa mais difícil para mim, que é passar uma costura zigue-zague em toda a borda de todo o tecido, para ele não desfiar. Uma parte do processo que deu errado, na hora de cortar, eu marquei a parte da pence e eu simplesmente dei um pique com a tesoura aqui por razão nenhuma. Não corta a pence se você for tentar fazer na sua casa. Na hora que eu cortei, eu já lembrei que eu tinha feito burrada e depois disso eu resolvi fazer um passo a passo do projeto da saia. Mas eu acho que eu vou conseguir consertar isso daqui na hora que eu for costurar essa pence. Se Deus quiser. Não tava costurando nada. Oh my gosh! Gente, é muito chato costurar de novo. Meu Deus, desfia inteiro. Calma, Gabi, calma, calma. Eu consigo, eu consigo. Eu consigo. Pequena mudança de planos. Eu não tava conseguindo fazer o zigue-zague na borda do tecido. Eu ainda não consegui. Então eu resolvi passar para outra etapa para eu não desistir de fazer essa saia. Então eu vim arrumar a pence que eu tinha picotado onde não deveria ter picotado. E eu acabei conseguindo esconder o lado que eu cortei. Tá bem aqui o corte, mas ele vai ficar escondido porque eu já fechei a pence. Lembra que eu falei que eu achava que ia ser divertido? Não é. É muito estressante, mas a gente precisa ter paciência. Eu acho que ter paciência é mais importante do que ter um hobby.
porque eu quis ir atrás de um hobby, e eu tô percebendo que eu não tenho paciência de dar o tempo de ficar boa nesse hobby. Mas, enfim, acabei de costurar um lado avesso com o lado certo da peça. E eu fiz costura de retrocesso muitas vezes para não soltar. E agora eu vou ter que vir com o abridor de casa soltando toda essa costura aqui, que eu quis fazer reforçada. Ou seja, eu vou demorar 30 dias pra fazer essa saia. Ai, que vontade de chorar. Pra ser bem sincera, eu quase desisti de fazer essa saia, porque a minha máquina começou a quebrar o fio o tempo inteiro no mesmo lugar. E eu pensei, ai, quer saber? Não vai rolar. Só que eu persisti depois de 2 horas e consegui arrumar. E aí eu tava empacada na parte do revel, que é a parte que eu entretelei. E eu já coloquei ele na saia. Agora eu preciso terminar tudo. Mas eu tô tentando procurar a parte divertida de fazer, porque eu fiquei muito estressada. Mas enfim, não vamos desistir agora, né? Já consegui passar por uma situação bem difícil, que é a máquina parar de querer trabalhar e sentir vontade de arrumar a máquina, igual aqueles eletrônicos antigos, que qualquer coisa que acontecesse nele era só você dar um tapa e ele já funcionava de novo. A máquina não é assim. Inclusive, tem que tomar muito cuidado para não quebrar estruturas importantes dela, porque senão acabou o sonho de costurar. E enfim, vou terminar. Hoje faz 6 dias que eu comecei a costurar essa saia e tudo que podia dar errado com ela, deu. Eu costurei o tecido do avesso, quebrei a linha várias vezes, mas quebrei a agulha também da minha máquina. Tive que trocar a agulha. O que mais? Ah, minha máquina parou de dar os pontos. Eu não consegui fazer a costura em zigue-zague do tecido. Eu descobri, na verdade, que eu nem sabia mexer nessa máquina. Muitas coisas deram errado. Eu enfrento um problema que eu observo em quase todo mundo hoje em dia, que é não respeitar o tempo que leva para ser bom em alguma coisa. Eu, por exemplo, entrei na aula de costura para aprender, mas se eu pudesse escolher, eu queria era que eu desse aula para minha professora. E aqui em casa, costurando sozinha, não foi diferente. Essa foi a primeira coisa que eu me atrevi a costurar sozinha. E não deu outra. Muitas dificuldades apareceram. Eu não consegui fazer muitas coisas. Descobri que eu preciso treinar muitas outras. Eu ainda fiquei resfriada. Então, todo esse processo foi muito estressante e ainda fiquei doente no final das contas. Mas eu não desisti. E eu consegui finalizar essa saia. Ao longo dos dias,
Eu fui errando, persistindo, fazendo de novo. Aprendi a regular a máquina, aprendi a colocar agulha, que eu não sabia. E eu nem sabia que eu não sabia colocar agulha, porque eu tô sempre com alguém me ajudando, né? Minha professora ou até as colegas do curso de costura que entendem mais. Então acaba que eu não reparava os meus erros. Mas eu aqui em casa, sozinha, eu percebi que eu não sabia um monte de coisa ainda. E a saia tá terminada. Tá perfeita? Não. Tá bem feita? Também não. Mas tá feita e fui eu que fiz. Provando o meu ponto de que é mais importante ter paciência do que ter um hobby, eu fui para a segunda saia. E nessa saia, as coisas foram menos sofridas. Eu consegui recortar todo o tecido, fazer a costura em zigue-zague nele todo também, inclusive nas partes maiores. E agora eu vou terminar a saia. A vibe que eu pensei para essa saia é essa vibe aqui. Já faz muito tempo que eu quero uma saia preta assim, principalmente para usar com bota. E o molde que eu usei para fazer essa saia é o molde de saia evasê que eu fiz na minha aula também. Olha que gracinha. Eu coloquei o cos na minha saia preta. Coloquei nas duas partes, na da frente e na das costas. E minha máquina não parou de funcionar nenhuma vez, então aparentemente eu aprendi a usar. Agora eu vou unir as duas partes da saia e colocar o zíper. Hoje é quarta-feira e eu terminei as duas saias. Eu tô muito doente, meu resfriado piorou, mas eu consegui terminar. E apesar de ter tido menos dificuldade com essa segunda saia, ela também tá longe de estar perfeita. Mas isso não me incomodou enquanto eu tava fazendo, porque eu me concentrei no fato de que agora eu sei coisas que eu não fazia nem ideia que eu não sabia quando eu comecei a costurar. Eu não tinha noção de como ajustar a linha na agulha da minha máquina. Assim como a maioria das pessoas, eu também tenho a mente muito ansiosa. E tudo que a minha mente ansiosa evita é repetição, tédio e falha, que são literalmente as 3 coisas que aprender uma habilidade nova exige. Então eu tava me concentrando no fato de que
Eu escolhi fazer esse hobby principalmente para me distrair e não para provar nada, não para performar nada e nem com a ambição de ser a melhor costureira do mundo. Mas eu me diverti fazendo, apesar de todo o estresse, e o mais importante é que eu consegui terminar as duas e que foi um treino, eu vou continuar fazendo. Provavelmente, se eu gravar mais vídeos fazendo mais peças, as próximas peças vão ficar muito melhores. Eu coloquei no título desse vídeo que ter paciência é mais importante do que ter um hobby, porque eu fiquei muito tempo procurando alguma coisa para eu fazer que fosse além de ficar no celular e absolutamente todas as opções que eu já escolhi eu acabei abandonando porque eu não espero o tempo de aprender a fazer aquela coisa. Então eu nem podia chamar de hobby porque eu tentei uma vez e desisti. E dessa vez eu aceitei o fato de que errar faz parte de todo o começo e que se eu não tiver paciência, eu nunca vou ter um hobby pelo simples fato de que eu não vou ter tempo de aprender aquela habilidade nova. Obrigada se você assistiu até aqui. Até os próximos.